Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência. E muita gente que acha, que a resiliência é essa nossa capacidade de ir em frente a um determinado problema, a um determinado deserto, a um determinado desafio, a gente conseguir se recompor. E eu iria um pouco mais além, não só a gente se recompor e voltar a ser quem a gente era, mas a gente ser um pouquinho melhor, a gente aprimorar um pouquinho mais as nossas virtudes a partir de um momento. E a primeira ideia que eu quero trazer aqui é essa necessidade incessante que a gente tem de fugir do desconforto, de fugir daquilo que é desagradável, de fugir dos nossos problemas. E a dor, ela é algo muito relativo. Eu estava assistindo um vídeo, me chamou muita atenção sobre o que é dor. A dor, ela depende do tanto de experiências de dor que você já teve ao longo da sua vida. Então, tinha uma mãe contando nessa circunstância, nesse vídeo que eu assisti, que ela levou a filha para fazer um exame de sangue e depois, quando ela foi arrancar aquele adesivinho que fica aqui no antebraço, a criança dela começou a chorar de tanta dor que ela sentia porque estava puxando ali os pelinhos. E isso me chamou muita atenção, porque a mãe disse que ficou irritada no primeiro momento e pensou, nossa, que menina escandalosa, eu só tô tirando aqui o adesivo e tudo mais. E depois ela disse que parou para refletir e aquilo era a maior experiência de dor que a filha dela já tinha passado em toda a vida. O que é dor é muito relativo. Depende muito do tanto de experiências de dor que você teve, da profundidade dessas experiências de dor. Eu tenho certeza que você já passou por situações que você pensou que você não seria capaz de passar, que você não seria capaz de estar ali. E eu tenho certeza que você amadureceu em frente a essa situação. Você amadureceu a partir do seu problema. E é por isso que a gente precisa dar um novo significado para as nossas dores, dar um novo significado para os nossos problemas. Porque a gente só vai se tornando mais forte, a gente só vai blindando de fato a nossa força, a nossa mentalidade, a partir de experiências difíceis, a partir de experiências desconfortáveis. Talvez o primeiro dia que você começou a malhar, pegar lá talvez 10 quilos de cada lado no seu stiff tenha sido extremamente doloroso. Só que com o passar do tempo, você é capaz de suportar dores maiores. O segundo ponto que eu quero trazer aqui sobre resiliência. Cuidado para você não se permitir ser definido pelos resultados do seu início. Um dos exemplos de resiliência que eu mais gosto é do Walt Disney. Muita gente não sabe, mas o Walt Disney foi demitido de um emprego que ele tinha antes de criar a Disney, porque ele foi considerado uma pessoa sem criatividade. Olha a resiliência desse cara. Ele nunca acreditou naquilo. Ele persistiu. Ele tinha um objetivo muito claro. A gente tem que tomar muito cuidado para os resultados do nosso início não nos permitirem desistir. Imagina se esse cara tivesse dado ouvidos a quem falou aquilo para ele lá atrás. A gente nem conheceria aí tantos personagens da Disney. Outra história que me chama muita atenção é a história do dono da Coca-Cola. A gente sabe que no primeiro ano de fábrica ele vendeu aproximadamente 20 garrafas de refrigerante. Agora imagina se ele deixasse esse resultado, o resultado do nosso início, do início da carreira dele, definir toda a história desse cara. Provavelmente a gente jamais conheceria esse refrigerante. Então, muito cuidado. Provavelmente a maior dificuldade da sua vida vai ser o início. O mais difícil é o início. Pega aí qualquer pessoa que enriqueceu. É muito mais difícil você chegar ali no seu primeiro milhão do que multiplicar esse primeiro milhão por 10 depois. O início é sempre difícil. E a gente tem que ter muita resiliência para poder se recompor, aprimorar as nossas virtudes. Não permitir que as nossas limitações definam a nossa história de vida. Então é importante a gente erguer a cabeça. E é muito importante desde cedo a gente saber lidar com os nossos fracassos. Eu venho de uma geração que os meus pais, por exemplo, tinham muitos irmãos. Então isso fez com que a qualidade de vida dos meus pais fossem muito baixas. E isso marca aí toda uma geração. E a partir do momento que os nossos pais escolheram ter filhos e reduzir o número de filhos, isso foi justamente para gerar maior bem-estar, maior qualidade de vida.
E eu acho que um dos maiores erros que os pais cometem, e não culpando ninguém aqui, é querer de fato nos proteger de todas as dores. Quando a gente protege uma pessoa de todas as dores, a gente cria pessoas frágeis. Eu venho de uma geração onde nunca foi tão fácil obter uma carreira bem-sucedida. Eu venho de uma geração de oportunidades, mas as pessoas são muito frágeis. Nós não suportamos, justamente porque somos sempre fracos, psicologicamente fracos, emocionalmente fracos. E muitas vezes temos disciplina, muitas vezes temos dons, capacidades, mas nós não somos corajosos, não somos resilientes, temos muita dificuldade. Eu venho de uma geração de muita dificuldade de ouvir não. Antes de entrar de férias, uma professora estava trazendo um caso clínico para a sala de aula e ela dizia que tinha uma menina praticamente entrando em depressão porque ela não passou no vestibular. E ela via algo muito mais profundo ali. Ela via que foi a primeira vez que essa menina ouviu um não. Olha o quanto que isso é impactante. A dificuldade que a gente tem de ter uma negativa, de ter os nossos fracassos. A gente permite que isso defina toda a nossa vida. E a resiliência talvez seja uma das habilidades mais importantes para o século em que se vive. E por fim, eu quero falar aqui sobre a importância da autocompaixão. A gente tem muita dificuldade de olhar para dentro com carinho, com perdão. A culpa é um sentimento que não nos leva a lugar nenhum e nos impede de ter resiliência. Talvez você tenha um amigo aí que passou um ano inteiro estudando para tentar passar num concurso, para tentar passar numa prova, e ele recebe uma negativa e você vai lá consolar ele. Você diz, tenta de novo, isso não define quem você é. Se você ficar mais um ano estudando, você vai conseguir passar. Mas será que as coisas que você disse para essa pessoa, você seria capaz de dizer para você mesmo? Por que quando é você mesmo, você tem essa dificuldade tão grande? Não estou falando aqui para você se colocar num papel de vítima ou ter pena de você. Eu estou falando de autocompaixão, estou falando de perdão, de levantar a cabeça e seguir em frente. Um dos livros que eu mais gosto e que tratam muito desse assunto, sobre a importância da gente abraçar a nossa vulnerabilidade, da gente se aceitar como imperfeito, é o livro do Fred Eubani. O livro é chamado de Coragem é Agir com o Coração. E lá ele traz algo muito interessante. Ele diz que queria acostumar a mentalidade dele à rejeição. Então ele dizia que todos os dias ele passava em um determinado lugar, se eu não me engano, ele passava numa ponte e cumprimentava pessoas ao longo dessa ponte. E ele dizia que tinha aquele frio na barriga inicial, porque ele podia ser rejeitado ou ele podia receber um sim. E foi muito interessante ele contando a história de vida dele, que ele dizia que todo dia que ele passava naquela ponte, diminuía um pouquinho aquele frio na barriga, porque a gente é capaz de cada vez mais suportar as dores quando a gente decide se expor a ela. E eu quero concluir aqui esse vídeo dizendo que aquilo que te expõe aos sentimentos que você realmente deseja viver, ao pertencimento, ao amor, à realização, primeiro vai te colocar em contato com coisas ruins, vai te colocar em contato com medo, com a ansiedade, com a rejeição. Mas se você não escolhe entrar em contato com isso aqui, lidar bem com essas emoções iniciais, que são difíceis, que são desafiadoras, você nunca vai entrar em contato com aquilo que é realmente importante para você. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fortalecer a sua resiliência, a ter um novo olhar para essa habilidade que tem sido tão valorizada. E a gente se vê numa próxima oportunidade.